e já começou com um escândalo, um dos maiores escândalos do esporte, que foi a vitória controversa do Fernando Alonso com o escândalo chamado Singapura Gate. E eu vou falar um pouquinho dele, para quem assim não sabe o que aconteceu, vou explicar um pouquinho e depois quero pegar a sua opinião também, ô Britão. Sim. Em 2008, ano de estreia do GP de Singapura, a primeira corrida noturna da Fórmula 1, campeonato vinha assim: líder Lewis Hamilton com 78 pontos, segundo lugar Felipe Massa com 77 pontos, terceiro lugar Robert Kubica com 64 pontos, e em quarto lugar Kimi Raikkonen com 57 pontos. A Renault, a gente sabe que na época, embora tenha o título do Alonso de 2005 e 2006, a Renault estava passando por dificuldades, não era candidata ao título, vinha fazendo uma campanha bem mediana. O GP de Singapura era a 15ª etapa de 18 corridas na temporada. E a Renault, sem muita expectativa de título, mas querendo bons resultados, viu a oportunidade em Singapura. Então, o Fernando Alonso, liderou 2 treinos livres, era um dos candidatos à pole position, mas o carro dele quebrou no Q2. Então ele conseguiu apenas o 15º tempo. Tivemos uma pole do Felipe Massa. Pessoal, esse ano de 2008 foi justamente o ano que foi decidido no Brasil o título entre Lewis Hamilton e Felipe Massa. Nós tivemos uma pole do Massa no GP de Singapura. Como eu disse, a Renault não vinha fazendo um campeonato de candidato ao título, mas Flávio Briatore e Pat Symonds tiveram uma ideia de fazer um dos maiores escândalos no esporte. Na corrida, Fernando Alonso, 15º colocado, foi o primeiro a parar no pit stop na volta 12. Todo mundo achou estranho, por ele estar em 15º, em tese ele teria que vir escalando o pelotão e não ser o primeiro a realizar a parada. E na volta 17, seu companheiro de equipe, o Nelsinho Piquet, brasileiro, de forma proposital, em um ponto estratégico da pista, veio a colidir. E na época, é lógico, bandeira vermelha decretada, na época o pit lane ficava fechado até que todos os carros se alinhassem atrás do safety car. Não deu outra. Quando todos os carros foram para os pit stops, Alonso já tinha disparado na liderança e venceu aquela corrida, a única vitória da Renault no ano de 2008. E todo mundo achou estranho, mas ainda não tinha uma comprovação. Em julho de 2019, Nelsinho Piquet, quando foi demitido na parada da metade do campeonato ali após o GP da Hungria e foi substituído pelo Romain Grosjean, ele expôs o caso todo para o Reginaldo Leme, que foi autorizado a expor ao público. Já tinha a investigação da FIA, ele falou que recebeu ordens do Flávio Briatore e do Pat Symonds poucas horas antes da corrida, comprovou a sua telemetria, que constava que ele nunca, hora nenhuma, ele tirou o pé do acelerador, ou seja, mostrando que foi um choque proposital, ele hora nenhuma ele colocou o pé no freio. E a FIA assim decidiu: banimento vitalício para o Flávio Briatore, Symonds suspenso por 5 anos, uma suspensão também para a Renault aí de 2 anos. A Renault fez um acordo e demitiu todos os funcionários, então permaneceu na Fórmula 1. Mas o Briatore agora recentemente já fez um acordo com a FIA novamente, já está no paddock. Aí a pergunta que eu te faço, Britão, podemos confiar numa decisão da FIA? Não, a gente nunca pode. Se nessa época que teve esse escândalo enorme, já deu esse problema e o Flávio Briatore já está rondando dentro do paddock, coisas que podem ser consideradas minimalistas, problemas menores, vão ser esquecidos pelo povo, né? Acontece uma coisa parecida, por exemplo, não pode acabar a corrida em safety car, né? No último GP a corrida acabou em safety car. Então, assim, falta muito pulso da FIA para resolver muitos problemas dentro da Fórmula 1 que são pequenos e que eles não conseguem resolver. E quando são grandes, que o último escândalo aparente foi esse, eles resolvem parcialmente, né? Que é vamos suspender o Flávio Briatore da Fórmula 1 para sempre. Só que passam-se o quê? Passam-se quase 10 anos, assim, praticamente, do que aconteceu naquela época. Eu tinha 8 anos, eu nem acompanhava a Fórmula 1. E ele já está de volta no paddock. Isso se por um acaso ele não acabar entrando numa equipe ali, como
como trabalhando, fazendo, opinando dentro de uma equipe. Inadmissível para quem é fã do esporte, acompanha desde sempre. Para quem viu isso e sabe da verdade, vai se sentir muito injustiçado ou se sentir triste com a FIA tomando esse tipo de decisão. Então, a resposta para a sua pergunta, dá para confiar na FIA? Na minha opinião, não. Isso sem esse caso. Outras coisas também que influenciam a gente não confiar na FIA. E outra coisa, esse escândalo do Singapura Gate não é só um dos maiores escândalos da história da Fórmula 1, não. É da história do esporte em geral. Então, realmente manchou muito a categoria essa questão do Singapura Gate. Outra pergunta também que desse caso assim me vem à mente, que eu quero ouvir sua opinião, Britão, essa questão, a corrida não foi anulada, valeram os pontos. Se não fosse se anulasse essa corrida, você concorda porque a FIA falou que não poderia anular porque a confusão e o caso foi já no ano seguinte. Você concordaria em anular essa corrida? E assim, o título provavelmente seria do Massa. Pós o ano, assim, ele comemoraria depois? Você concordaria com essa anulação? Porque de fato prejudicou muito a corrida do Felipe Massa, que era pole position desta corrida, como eu disse. Prejudicou, mas eu tenho opinião muito do que o Massa tem. Já falou em alguns podcasts que ele participou, quando perguntam para ele sobre o GP de Singapura, todo aquele escândalo e tal. Já, inclusive, fizeram uma pergunta parecida do que essa que você fez para mim, e eu concordo muito com ele. Ele falou, um ano depois você ganhar um título, é uma coisa meio, sabe? Fica aquele gosto assim de que parece que não foi mérito, apesar de ele ter feito uma temporada incrível em 2008. Então, se a FIA não anulou a corrida naquele ano, na minha concepção, não ia fazer sentido anular um ano depois, sabe? Então, o que foi, infelizmente, né, do que aconteceu, já era para ter tomado outra decisão no ano, na época, mas como o Nelsinho tinha um contrato e só foi desfazer o contrato no ano seguinte, aí ele expôs tudo. Então, para mim, não faria sentido anular o que aconteceu no ano inteiro. Tinha que, no ano mesmo, anula o que aconteceu no ano, e não no ano seguinte, entendeu? Praticamente isso. É que assim, o Nelsinho também, se ele tivesse na Fórmula 1, se ele tivesse ficado mais tempo na Fórmula 1, ia demorar mais ainda para esse caso vazar, entendeu? Então, foi só mandar ele embora que ele aproveitou também a oportunidade para falar. Era isso que eu iria comentar agora. O Nelsinho, querendo ou não, foi oportunista. Porque em 2008, quando aconteceu essa vitória inusitada da Renault, a única vitória da temporada, era uma equipe mediana, não tinha condições de vencer corridas, já foi comentado ali no paddock já essa possibilidade porque foi tudo muito certinho, né? O Nelsinho bate, o Alonso assume a ponta, vence a corrida, já havia especulação. E o Nelsinho ficou calado porque ele mantinha contrato na Fórmula 1. No GP da Hungria, que é aquela pausa da temporada, onde se tem as renovações, as danças das cadeiras da Fórmula 1, ele foi mandado embora, foi substituído pelo Romain Grosjean. Oportunidade excepcional para ele colocar a boca no trombone. E essa questão do Flávio Briatore, até tem um comentário do Felipe Primo aqui, ó. Esse vitalício do Briatore é mais falso que nota de R$3. E realmente, né, a FIA acaba que dá uma decisão e volta atrás, isso perde toda a credibilidade. E eu também, o Britão, eu tive uma oportunidade de conversar com o Massinha, e o Massinha, ele é muito chateado com essa situação, inclusive ele só teceu críticas ao Nelsinho Piquet por conta disso. Também o perfil dele é justamente fã do Felipe Massa, né? Então tem razão, né? Que ele falou que o que o Nelsinho fez é inadmissível e que o Nelsinho é também um dos culpados do Massa não ter um título na Fórmula 1. Você pensa assim também? Olha, se eu falar que não penso assim, até que eu estaria sendo hipócrita, mas eu acho que sim, todos os envolvidos têm uma parcela de culpa. Porque assim, ele pode falar, eu aceitei porque eu estava com o meu emprego, eu precisava do meu emprego e tudo mais. A gente entende as condições que foram passadas para ele. Mas, querendo ou não, foi uma coisa injusta que ele fez,
que a equipe fez, que a Renault, num contexto geral, fez. Inclusive, o Fernando Alonso depois falou, eu não sabia que isso estava planejado. Na minha concepção também tem um pouco aí de, como você não sabia? Do jeito que você é, do jeito que o Alonso é, que a gente vê, ele teria questionado, por que vocês estão me parando cedo? Coisa que aparentemente não aconteceu. Então, assim, eu acho que todos ali os envolvidos têm uma parcelinha de culpa, cada um com seu nível, né? Na minha concepção, quem planejou tem a maior parcela, e os outros envolvidos ali foram pelas condições. Tenho família para sustentar, né? Vamos falar como um brasileiro trabalhador, né? Eu tenho família para sustentar, tenho que pagar a conta, então eu vou aceitar essa situação. Coisas que já devem ter acontecido aí no mundo afora, em outros esportes, com toda certeza. Então, a culpa dele, ele tem a parcela de culpa, né? A gente entende, entre aspas, o porquê ele fez, mas ele tem a parcela de culpa, sim. Então, concordo com o assim. Inclusive, se ele tivesse falado, se, por exemplo, ele tivesse falado após o GP, aí sim, anula o GP. Entendeu? Anula o GP e vamos rever isso aí. Talvez o título seria do Massa. Aí eu entendo completamente a outra pergunta com relação à anulação do GP, mas ele tem a parcela de culpa dele. Eu também penso dessa forma, não vou me omitir, não. Eu acho que realmente é um dos motivos, talvez, do Massa. É lógico que teve outros erros da Ferrari, erros do próprio Massa durante a temporada de 2008, mas certamente o Nelsinho Piquet e todos os envolvidos também têm uma parcelinha de culpa ali do Massa não ter o título de 2008. Eu também não vou me omitir e penso da mesma forma.